Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre processos não estacionários, ok? Aula passada a gente viu, né, o modelo autorregressivo e o modelo de média móvel, que são os modelos que vocês vão utilizar para ajustar as séries temporais de vocês, tudo bem? Só que esses modelos, eles só são utilizados para séries temporais que são estacionárias, como a gente viu, né? Processo autorregressivo, ele é estacionário, né? Ele tem aquele critériozinho para ser estacionário. E o modelo de média móvel, ele é um processo também estacionário, ele vai ser um processo que sempre será estacionário, não depende de restrição nenhuma, tudo bem? Então, esses modelos vão servir apenas quando a gente está trabalhando com séries temporais estacionárias, certo? Mas aí, o que acontece se a gente pega uma série temporal que não é estacionária? Senta e chora? Não, a gente vai ver agora um tipo de procedimento, certo? Que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma série temporal que não é estacionária, ok? Então vamos para um pequeno exemplo aqui, certo? Um exemplo com processo com tendência, ok? Processo onde ele tem uma tendência. A gente está vendo aqui um gráfico onde claramente existe uma tendência positiva aqui. A gente pode traçar uma linha aqui, ó, e a gente vê que esse processo ele se desenvolve em torno de uma linha reta, certo? De uma linha crescente, com uma variabilidade aqui mais ou menos constante, certo? De fato, esse processo aqui, ó, esse gráfico aqui, é o gráfico de uma simulação desse processo aqui com essa tendência aqui, ó. YT é igual a B vezes o tempo mais A de T, onde A é um ruído branco, tudo bem? Então, a média desse processo aqui é o quê? O valor esperado de YT vai ser o quê? O valor esperado de BT mais o valor esperado de AT, tudo bem? O B é uma constante, o T é o tempo, ele é conhecido. O valor esperado de AT, o nosso ruído branco, é igual a zero. Então, a função média desse processo aqui é de B vezes T, ou seja, ele é uma reta, né? É uma reta crescente ou uma reta decrescente, vai depender aí do valor de B, tudo bem? E a variância desse processo vai ser uma variância constante igual a sigma 2, né? Variância de YT vai ser a variância dessa soma aqui. B é uma constante, T é conhecido, então essa variância aqui vai zerar, vai ser igual à variância do nosso ruído branco, que é igual a sigma 2, tudo bem? Então, a gente aqui tem um processo claramente não estacionário. Quando é que a gente tem um processo estacionário? Quando o nosso processo ele se desenvolve ao longo do tempo sob uma média constante, uma variabilidade constante, tudo bem? Então aqui, se esse processo ele tivesse em torno de uma média constante na horizontal, ele seria um processo estocástico. Por quê? Porque ele teria uma média constante e uma variância constante. Aqui a gente está vendo, ó, que ele tem uma média que não é constante, essa média ela depende do tempo, mas tem uma variância constante. Então a gente diz que esse processo aqui ele é um processo não estacionário em média, porque a média dele é função do tempo, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com um processo desse tipo? Então, a pergunta é como a gente transforma um processo não estacionário em um processo estacionário, certo? A gente sempre vai pegar e querer trabalhar com uma série que é estacionária. Então, quando a gente se depara com uma série que não é estacionária, a gente tem que fazer algum tipo de modificação, algum tipo de manipulação para que ela se torne uma série estacionária, tudo bem? Então, aqui a gente tem o nosso modelo, YT igual a BT mais AT. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, certo? Essa série e vai pegar ela no tempo anterior. Ou seja, se eu estou trabalhando ela no tempo t, eu vou trabalhar com ela agora no tempo t menos 1. Ou seja, o y de t vai ser o y de t menos 1 igual a b, não era b de t, agora vai ser b de t menos 1 mais o a de t menos 1. A gente disse que a gente está trabalhando com a série defasada, tudo bem? Defasada em um período, tudo bem? A gente está trabalhando ela no tempo t, defasou em um período e agora a gente está trabalhando com ela no tempo t menos 1, tudo bem? Então, fazendo algumas manipulações aqui, ó,
A variável y no tempo t menos 1 vai ser o quê? B de t menos b mais o a de t menos 1, tudo bem? Agora, a gente vai definir aqui um processo de diferenciação de uma série. O que é o processo de diferenciação de uma série? É pegar a série no tempo t e diminuir, subtrair essa mesma série defasada em um período. Ou seja, eu estou pegando o yt e subtraindo yt menos 1. Esse é o processo de diferenciação, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Yt menos 1 é o quê? É esse cara aqui, ó, b de t mais a de t menos o b de t mais b menos a de t menos 1, tudo bem? Então, b de t vai-se embora com b de t, vai ficar o b positivo, a de t menos o a de t menos 1, tudo bem? Então, esse é o procedimento de diferenciar uma série temporal. Vou pegar ela mesma e subtrair dela defasada em um período, tudo bem? Agora, essa diferença aqui, ó, a diferença de uma série ou de um processo em um período, a gente vai denotar isso por delta, certo? Delta de yt igual a b mais delta de at. O at também está sendo aqui diferenciado, né? A gente está pegando o at, o nosso ruído branco, no período t, e subtraindo dele mesmo no período t menos 1, tudo bem? Então, essa diferença aqui, essa diferença da série com ela mesma, defasada em um período, a gente vai chamar de delta y de t, tudo bem? Então, toda vez que vocês verem delta, significa que eu estou pegando aquela série menos ela mesma defasada em um período, tudo bem? Então, agora a gente tem essa série aqui, ó. A gente fez uma transformação, a gente fez uma manipulação algébrica. A gente saiu desse modelo aqui, ó. E agora a gente está trabalhando com esse modelo aqui, certo? Agora a questão é, nós temos uma nova série, a gente tem um novo processo. Esse processo agora é estacionário? Vamos verificar, certo? Se a gente tirar o valor esperado de delta y de t, vai ser o quê? O valor esperado de b mais o valor esperado de delta a de t, tudo bem? Então, b é uma constante, o valor esperado de uma constante é ela mesma. Agora, o valor esperado de a de t, certo? A de t, A é um ruído branco, certo? A é um ruído branco, e a gente sabe que o ruído branco ele é uma sequência de variável aleatória que é independente e identicamente distribuída, certo? Se ele é independente e identicamente distribuído, isso significa o quê? Que qualquer combinação linear desses ruídos brancos, aí, dos termos do ruído branco, ele vai ter média igual a zero, tudo bem? Então, AT menos AT menos 1, que é justamente o nosso delta de AT, ele é o quê? Ele é uma combinação linear do termo de ruído branco. Então, o valor esperado desse cara vai ser igual a zero. Então, o valor esperado de delta yt, né, da diferença da série com ela mesma defasada em um período, vai ser igual a b, uma constante. Tudo bem? Então, ó, eu saí de uma média que dependia do tempo e agora eu tenho uma média constante. Agora vamos calcular a variância, certo? A variância de delta yt vai ser o quê? A variância de b mais a variância de delta a de t. B é uma constante, variância de uma constante é igual a zero. Então, a variância de delta yt vai ser igual à variância de delta at, tudo bem? Só que aqui a variância de delta at, quem é delta at? Delta t é a de t menos a de t menos 1. Ou seja, eu tenho uma variância dessa diferença. Vai ficar a variância de at mais a variância de at menos 1, certo? E as duas variâncias têm o mesmo valor, igual a sigma 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes sigma 2, tudo bem? Então, qual a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que o processo de diferenciação, certo? O processo de eu pegar a série e subtrair dela mesma, defasada em um período, a tornou uma série estacionária. Nesse processo aí, saiu uma série estacionária, tudo bem? Agora, a gente
teve um aumento de variabilidade, né? Nosso processo original, a gente tinha que a variância do processo era igual a sigma 2, e agora, com a diferenciação, a gente tem uma variância de 2 sigma 2. A gente conseguiu estabilizar a média agora não é mais função do tempo, ela é uma constante, mas a nossa variância teve um pequeno aumento, tudo bem? Agora, lembra lá do operador delta, certo? Delta significa o quê? Toda vez que tiver um delta, significa que eu estou diferenciando a série. Estou pegando a série no período t e subtraindo ela mesma em uma defasagem, tudo bem? Então, esse delta aqui é chamado de operador diferencial, tudo bem? E esse operador diferencial, ele é o quê? Yt menos yt menos 1, certo? Agora, lembra lá das aulas passadas. Yt menos 1, eu posso aplicar o nosso operador defasagem. Qual é o nosso operador defasagem? Que eu defini lá em aulas passadas, defini como B. B elevado a I. B elevado a I de yt seria eu defasar a minha série em I períodos, tudo bem? Só que aqui eu tenho uma defasagem apenas de um período, então eu tenho apenas o B. Yt menos B de yt vai ser igual que, ó, boto o y em evidência, 1 menos B de yt, tudo bem? Então, ó, esse operador delta, ele é exatamente igual a 1 menos o operador defasagem, tudo bem? Agora, a gente viu uma tendência linear, né? Uma tendência linear. E se a gente tiver uma tendência quadrática, tudo bem? Agora a gente tem uma série aqui, ó. Essa aqui é uma simulação, tudo bem, pessoal? Uma simulação desse processo estocástico aqui, dessa série temporal. E a gente vê aqui, ó, ela é quase linear porque a curva ela não está bem acentuada, mas a gente consegue ver aqui que tem uma curva, tudo bem? Será que se a gente diferenciar esse processo, essa série temporal aqui, a gente vai chegar num processo que é estacionário? Por quê? Esse processo não é estacionário. Ora, se a gente tinha uma tendência simples e o processo já não era estacionário, com a tendência quadrática, o processo também não será estacionário. O valor esperado, a função média de yt vai ser o quê? Vai ser b de t mais c de t ao quadrado. E a variância? Tirando a variância de yt, eu vou ter a variância de bt, b é uma constante, t é o tempo conhecido, essa variância é zero. Variância de ct ao quadrado, c é uma constante, t é um tempo conhecido, então essa variância também vai zerar, então vai ficar a variância do ruído branco. Então, a variância do processo yt vai ser igual a sigma 2, tudo bem? Então, a gente tem um processo de tendência quadrática que não é um processo estacionário, certo? Vamos tentar transformar esse processo em um processo estacionário, certo? Vamos repetir o mesmo procedimento que a gente fez com a tendência linear. Vamos pegar e vamos diferenciar a nossa série, tudo bem? Então, o yt defasado em um período vai ser o quê? Vai ser o yt menos 1 igual a b. B de quê? Não era b de t? Agora é b de t menos 1. Mais c. C vezes o quê? Era t ao quadrado. Agora é t menos 1 elevado ao quadrado mais a de t menos 1. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a c de t ao quadrado mais b de t menos 2ct mais c menos b mais at menos 1. Tudo bem? Agora, fazendo o processo de diferenciação, ou seja, vou pegar o yt menos o yt menos 1. Vai ficar o quê? Ó? Esse termo b de t vai cancelar com esse b de t. Esse termo c de t ao quadrado vai cancelar com esse termo aqui, c de t ao quadrado. E o que vai ficar? Vai ficar, então, mais 2ct, mais por quê? Porque eu estou pegando o yt menos 1, né? Então, esse sinal aqui vai vir trocado. 2ct mais b menos c mais o termo de ruído branco da série yt e o termo de ruído branco da série yt menos 1. A de t menos a de t menos 1, certo? Então, y de t menos y de t menos 1, a gente já definiu que é delta y de t.
e o A de t menos o A de t menos 1, a gente definiu que é delta A de t menos 1, certo? Agora a pergunta é, essa série é estacionária? Vamos pegar aqui, ó, vamos só olhar aqui. A gente tem o quê? A gente tem o quê? A gente tem, ó, isso aqui parece o quê? Isso aqui parece uma tendência, igual a tendência do nosso primeiro exemplo, B de t. Quem é que está fazendo o papel de B? 2C. Então, esse processo aqui não é um processo estacionário. Então, a gente aplicou a diferença, mas, mesmo assim, o processo ainda não é estacionário. Se você calcular a função média de ΔYt, a gente vai chegar no resultado de 2C de t mais B menos C. Ou seja, a função média ela é uma função do tempo. Esse processo não é estacionário, em média, tudo bem? A variância é constante? É, a variância é constante igual a 2 sigma 2, tudo bem? O processo não ficou estacionário, a gente aplicou a diferenciação e o processo não ficou estacionário. O que fazer? Vamos tentar novamente, vamos repetir o processo de diferenciação. Só que a gente vai repetir o processo de diferenciação não em YT, a gente vai repetir o processo de diferenciação em delta de YT, tudo bem? Então, a gente vai pegar o delta de YT e vai defasar ele em um período. Então, vai ficar o quê? Ó? Delta de YT menos 1 vai ser igual a 2C, que multiplica T menos 1, mais B menos C, mais o delta de AT menos 1, tudo bem? Então, isso aqui, ó, é a nossa série defasada vai ser o quê? Vai ser 2C de t menos 2C mais B menos C mais delta de A t menos 1, tudo bem? Então, fazendo o processo de diferenciação, né, pegando o delta de YT menos o delta de YT menos 1, vai ser igual ao quê? Olha só, esse termo aqui, 2CT, vai cancelar com esse 2CT, esse B aqui vai cancelar com esse B. Esse menos C vai cancelar com esse menos C. E vai sobrar o quê? Vai sobrar esse 2C mais delta A de T menos o delta A de T menos 1, certo? Então, agora aqui, ó, eu tenho uma diferenciação de diferenciação. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter um delta ao quadrado, porque aqui ó, vai ficar o delta, certo? A diferença a gente definiu como delta, o operador delta, então vai ficar o delta de delta t. Delta de delta t, eu estou chamando esse delta ao quadrado. Então, significa que eu diferenciei a série duas vezes. Delta, diferenciei a série uma vez. Delta ao quadrado, estou diferenciando a série duas vezes. Se for delta terceira, estou diferenciando a série três vezes. Se for delta quarta, 4 vezes e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Então, delta ao quadrado de yt vai ser igual a 2c mais delta ao quadrado de at. Essa é a nossa nova série, tudo bem? A gente teve que diferenciar ela duas vezes. Agora, será que essa série agora é uma série estacionária? Vamos verificar. O valor esperado de delta ao quadrado yt vai ser o quê? O valor esperado dessa soma aqui. O valor esperado de 2c, 2c é uma constante. O valor esperado de uma constante é a própria constante, certo? Agora, o valor esperado de delta ao quadrado AT, o que é o AT? O AT é um ruído branco, ou seja, seus termos são independentes e identicamente distribuídos. O que significa? Que qualquer combinação linear desses termos vai ter média igual a zero, certo? E a diferenciação nada mais é do que operações lineares, né? Estou subtraindo um termo dele mesmo defasado. Então, se são operações lineares, a média de qualquer operação linear com os termos do ruído branco vai ser igual a zero. Então, o valor esperado de delta ao quadrado de yt vai ser igual a 2c. Então, a função média, ela não depende mais do tempo. A gente pegou um processo que tinha uma tendência quadrática e teve que diferenciar ele duas vezes para tornar o processo estacionário, tudo bem? Agora, a variância de delta ao quadrado yt vai ser igual à variância de 2t
mais ΔT, delta ao quadrado de AT, tudo bem? 2 são a constante, variância da constante é zero, então isso aqui vai ficar a variância de delta ao quadrado AT, tudo bem? E isso aqui vai ser igual a 4 sigma 2, certo? Não é uma conta difícil, se vocês quiserem vou deixar como exercício para vocês fazerem, certo? Então vai ser o seguinte, ó, a gente tinha uma série original com tendência quadrática, certo? A gente diferenciou a série uma vez, está aqui a série diferenciada. A série diferenciada ainda tem uma função média que depende do tempo e a variância dela aumentou um pouquinho. Ó. A gente saiu de uma variância de sigma 2, aplicou uma diferença e foi para uma variância de 2 sigma 2. A gente não resolveu o problema da média, a média continua como função do tempo e a variância aumentou um pouco. A gente aplicou novamente uma diferenciação, a gente resolveu o problema da média, a média agora ela não é função do tempo, ela é uma função constante, é uma média constante, e a variância aumentou mais um pouquinho, certo? Então, o processo de diferenciação duplo tornou a série estacionária, mas aumentou a variabilidade, certo? Então, o que é que vocês estão percebendo aí? A gente está percebendo que toda vez que a gente vai diferenciando uma série, para tentar chegar num processo estacionário, a nossa variabilidade vai aumentando. E isso não é bom, pessoal. Diferenciar uma série demais não é bom, por quê? Porque variabilidade muito alta vai prejudicar nas nossas previsões, tudo bem? Se a incerteza for muito grande, não tem como você fazer boas previsões, tudo bem? Então, o que é um processo integrado? O processo integrado vai ser o quê? Se o processo YT ele não é estacionário, nos dois exemplos que a gente viu, a gente tinha uma tendência linear, uma tendência quadrática, não eram processos estacionários, certo? Mas, se o YT não é estacionário, mas o delta D de YT, o que significa delta elevado a D? Significa que eu diferenciei essa série YT aqui D vezes, ok? Então, YT não é estacionário, mas o delta D, ou seja, eu diferenciei essa série D vezes e agora ela é uma série estacionária, certo? Se isso acontecer, então a gente diz que a série original, YT, ela é integrada de ordem D, ou seja, eu precisei de D diferenças consecutivas para que o meu processo, a minha série YT, ela se tornasse uma série estacionária para a gente poder trabalhar, tudo bem? Então, no nosso exemplo aqui, no nosso exemplo de tendência linear, a gente diferenciou ela uma vez e viu que ela se tornou uma série estacionária. Então, o YT aqui, ele é um processo integrado de primeira ordem, tudo bem? O segundo exemplo da média quadrática, da tendência quadrática, a gente teve que diferenciar esse cara aqui, ó, duas vezes. O que isso significa? Isso significa que o YT ele é integrado de ordem 2. A gente precisou diferenciar duas vezes para que a gente conseguisse um processo integrado. Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia é a gente pegar uma série, a gente verifica que essa série não é estacionária, o que é que a gente vai fazer? A gente vai diferenciar. Vai diferenciar ela até que ela se torne uma série estacionária. Essa é a ideia, tudo bem? Exemplo. Exemplo de processo integrado. Né? Passeio aleatório. YT é igual a alfa mais YT menos 1 mais AT, onde o AT é um ruído branco, ok? Esse processo é um processo estacionário. A gente já viu de exemplos anteriores que o passeio aleatório ele não é um processo estocástico estacionário. Já calculei essa média para vocês aqui e a gente viu que a média de um passeio aleatório é alfa t e a variância é yt igual a sigma 2 de t, ou seja, nem média e nem variância constante, certo? Nesses dois processos aqui que a gente viu, o processo com tendência linear e o processo com tendência quadrática, a gente diz que eles são processos não estacionários em média. Por quê? Apenas a média deles é função do tempo, mas eles têm variância constante.
No caso aqui do passeio aleatório, ele é um processo não estacionário em média e também em variância. Tanto a média quanto a variância do passeio aleatório é função do tempo, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diferenciar. O que é a diferenciação? É pegar a série e subtrair dela mesma defasada em um período, certo? Então, ó, a gente tem que pegar yt e diminuir de yt menos 1. Ó, só que o yt menos 1 já está bem aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, a gente tem ó, aqui o delta yt, ou seja, yt menos o yt menos 1 é igual a alfa mais o termo do ruído branco. Agora, essa série é estacionária. O valor esperado de ΔT é igual ao valor esperado de alfa mais o ruído branco, alfa é uma constante, o valor esperado da constante é ela mesma, o valor esperado do ruído branco é igual a zero. E a variância? Variância constante? Variância de ΔY é igual ao quê? É igual a variância de alfa mais a variância do ruído branco. Alfa é uma constante, variância da constante é zero. Variância do ruído branco, a gente tem aqui que a variância do ruído branco é igual a sigma 2. Então, eu tenho que a média e variância são constantes. Então, ΔYT igual a alfa mais AT é um processo estacionário. Então, se a gente diferenciar um ruído branco, se a gente diferenciar um passeio aleatório, o que aconteceu? A gente conseguiu uma série estacionária, mas olha só, a variância dele permaneceu a mesma. Tudo bem? Então, o que é que significa? Isso significa que quando a gente diferencia uma série temporal, a gente pode ou não ter um pequeno aumento da variabilidade, certo? Se ela tiver uma tendência linear determinística, certo? Determinística, que é o que a gente viu aqui, ó. Isso aqui é uma tendência linear determinística. Isso aqui é uma tendência linear determinística. Isso aqui é uma tendência quadrática determinística. Agora, o passeio aleatório, ele gera uma tendência, ó. Tá vendo que a média dele é igual a alfa t? Então, ele tem uma tendência. Só que a tendência dele, ó, não está diretamente aqui no modelo. Ou seja, a gente diz que essa tendência ela é uma tendência estocástica. Tudo bem? Uma tendência aleatória. Então, se a gente estiver trabalhando com um processo com tendência estocástica, na hora que a gente diferenciar, a gente não gera um aumento da variabilidade, certo? Mas como é que a gente vai saber isso na prática? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. Tudo bem, pessoal? Então, a gente só tem que tomar cuidado de diferenciar demais uma série para a gente não ter um problema de variabilidade muito grande. A gente vai resolver o problema da média, a média vai ser constante, mas depois a gente vai ter problema de variabilidade. A gente não vai conseguir fazer boas previsões porque a variabilidade ficou muito alta, ok? Então aqui a gente viu que o processo, né, o processo de passeio aleatório, ele é integrado de ordem 1. Por quê? Porque eu precisei apenas de uma diferença para tornar o passeio aleatório um processo estocástico estacionário. Tudo bem, pessoal? Então, gente, vou encerrar essa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.